isso aqui é uma coisa, a comida que eu faço é outra, e quando junto os dois é uma outra mágica, né? Como é que tu leva essa sensação a 25 lugares que eu tenho, e cada lugar com uma cultura de você ter essa generosidade de botar o cliente no colo e olhar nos olhos e falar eu te amo, né? Porque eu sou muito da sensação, não sou muito de pensar. Se eu fosse virar um animal aqui, eu poderia sair daqui e virar um macaco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wine Opencast, o podcast onde a gente abre uma garrafa e uma boa conversa, daquelas que aquecem, provocam e inspiram. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre comida, mas calma, hein? Não é só sobre receitas, técnicas ou estrelas Michelin, não. A conversa aqui é sobre histórias de vida, sobre como a gastronomia pode ser uma linguagem, uma memória, arte e também um caminho de transformação. E para isso, a gente trouxe aqui alguém que carrega tudo isso na alma, o chefe Tsuyoshi Murakami. Espero que tenha falado o nome dele certo. Ele nasceu no Japão, cresceu aqui no Brasil, voltou para a terra natal para se aprofundar na culinária, passou por cozinhas de Tóquio, Nova York, Barcelona, até se consolidar como um dos grandes nomes da gastronomia aqui do Brasil. Seu restaurante, Murakami, aqui em São Paulo, conquistou em 2024 uma estrela Michelin. Mas a sua maior marca vai além das premiações. É a forma como ele transforma cada refeição em experiência e em pratos com muita história. Murakami, seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com você. Antes disso, quero falar para o pessoal aí que está assistindo o nosso programa, nosso podcast, para seguir o nosso canal, para curtir e compartilhar. Só se você gostou, né? Se não gostou, fica quietinho. Seja bem-vindo, Murakami. Prazer enorme estar aqui com você. Sou seu fã. Ainda não fui no seu novo restaurante, mas, enfim, você é um artista da gastronomia e é um prazer enorme receber você aqui no nosso Wine Opencast. Um prazer estar aqui, né, Juan? Isso é maravilhoso, um espaço que eu já conhecia de ter feito alguns eventos aqui com seus sócios aí. E demais, é um prazer estar aqui, coração aberto aí para fazer essa troca tão gostosa e bem aqui acompanhado com esse vinho que você escolheu pro papo de hoje. Escolhi especialmente pra gente. Que maravilha. Agora você nasceu no Japão e veio para cá pro Brasil. Conta um pouquinho dessa sua história de vida aí. Sim, cara, eu nasci em Hokkaido, província de Hokkaido, norte do Japão, numa cidade ao sul da ilha, chamado Hakodate. A maioria conhece a capital, né, que é Sapporo, e o grande lugar, que é um dos melhores lugares para esquiar, que é Niseko. Mas eu sou nascido no sul da ilha, onde, cara, vou falar que o que sai do mar, da terra, do ar, são produtos únicos, cara. Tanto que hoje em dia, chefes do mundo inteiro, assim, foco em Hokkaido, né? Não é assim só Tóquio, Kyoto, Nara, Kagoshima, mas Hokkaido eu recomendo. E quem sabe um dia a gente possa estarmos lá juntos. Ó, de Sapporo, cara, eu só conheço a cerveja. Sim. E eu já tive o privilégio de passar 2 meses no Japão. Que legal. Uau. Na época que eu trabalhava como modelo. Sim. E, bom, conheci a Sapporo lá, me apaixonei. Mas, com certeza, você veio para o Brasil com quantos anos? 3 anos, cara. 3 anos de idade? 3 anos. Então nem aprendeu a falar japonês? É verdade, não aprendi lá, aprendi aqui. E também como fui criado no Rio, foi difícil, sabe, essa coisa de ter aula de japonês direto. Lá era uma vez por semana. Agora, só fazer um parênteses, cara, tu era modelo? Modelo. Sensacional, hein, cara? Tive o privilégio de passar 2 meses lá em Tóquio, trabalhei bastante, conheci várias cidades lá perto de Tóquio, Sim. trabalhando. É um país incrível, com uma cultura incrível. É um lugar realmente que ficou marcado. Eu levei minha mãe para lá, minha mãe passou 15 dias lá comigo. Que legal. E foi um presente assim, na minha vida, conhecer de perto essa cultura, né, que é muito forte, né? E na época que eu fui, tinham pouquíssimos
ocidentais, né? Então a gente andava na rua, era como se a gente já fosse meio que estrela de cinema. Entendo. Em que Era ano muito foi, cara? bacana. Será que foi no mesmo ano que eu tava lá, cara? 88. Então, era o ano que eu tava lá, que eu fui lá, Olha cara, só. pra aprender isso, em 88, cara. Olha que loucura. Fiquei lá 2 anos. Que legal, boa época. Nós temos mais ou menos a mesma idade, então. É verdade, sou de 68. Eu sou de 65. Que legal. Então, mas aí. 88 realmente ainda estava começando esse boom do DKSEG, dos descendentes daqui do Brasil voltarem para o Japão para trabalhar, né? Sim. Onde também fizeram bastante movimento, né? Hoje já diminuiu um pouquinho, mas tem bastante brasileiros indo para lá ainda, mas não como nessa época, porque começou nos anos 90 isso. Sim. 88 ainda, cara, a brincadeira era bullying direto. Falava que onde eu morava, de trás da minha casa, dava para ver o Rio Amazonas, ou tinha jacaré na rua. É interessante, mas que bacana saber que nessa época a gente estava junto lá no mesmo, Japão, né? No 2 Japão. anos. Foi a minha base. Isso lá. Mas você, com 3 anos, você não tem recordação, a recordação da sua infância, então foi no Rio de Janeiro. Sim, no Rio de Janeiro, não tenho nenhuma. Se eu lembrar, essa minha trajetória é só por foto. Uhum. E a minha infância e adolescência no Rio até os 18, puxa, meu relacionamento era praticamente com brasileiros. Tinha aula de japonês uma vez por semana, que era os sábados, diferente aqui de São Paulo. Eu convivi muito com japoneses. Eu morava em Vitória, né? Cresci em Vitória e lá tinha o Porto de Tubarão, né? E tinha muito... A colônia japonesa era muito grande lá em Vitória. Poxa, que legal. E tenho grandes amigos... descendentes japoneses também. Muita gente vinha do interior de Minas para lá, que trabalhava com minério e tal. Olha que legal. Para Vitória. Então a minha relação com o Japão sempre foi muito... E uma das coisas que eu mais pensava quando eu estava no Japão era, falar assim, pô, se eu fizer um buraco aqui na terra, eu vou dar lá no Brasil. Essas coisas, né, de criança, assim. Mas então tem muita coisa disso em literatura, né? Em histórias, Foi um momento muito bacana. E como é que a gastronomia, ou quando foi que a gastronomia entrou na sua vida? Cara, desde criança fui um comilão, né? Sempre gostava de ajudar ali a minha mãe a tentar ajudar, né? Acho que eu vivia com fome e durante a preparação ela fazia, eu já ia comendo, entendeu? Aí ela sentia falta e levava uns cascudos. Mas assim, profissionalmente, a minha profissão começou quando eu fiz 18 anos. Onde eu fui para o Japão, né, em 88, a mesma época sua. Onde lá eu fui introduzido a esse mundo da gastronomia, que não foi em faculdade, em escola, mas em um restaurante de sushi já bem centenária, porque foi aberto na era Meiji, que era no século XIX, e lá o restaurante, quando eu estava lá, tinha quase 135 anos, e foi lá com o senhor Masao. Não era um restaurante de sushi bar, tipo 8 lugares, já era um lugar que cabia lá seus 40 lugares, mas era bem conhecido. Ele chamava Ozushi, de sushi grande, né? O é grande e sushi. Ficava em Shimbashi. Shimbashi é um bairro no sul do bairro de Ginza, um bairro bem boêmio. E lá foram 2 anos ali, trabalhando muito fazendo entregas, porque quando você começa lá, tu começa fazendo entregas. Sim. Ou lavando a cozinha. O Japão tem muito, a cultura japonesa tem muito dessa hierarquia, né? Que você precisa começar, passar por todos os processos para chegar em algum lugar. Né? Igual ao exército. E o Japão tem 2 palavras, que é o iniciante e o veterano. Que o iniciante chama Kohai e o veterano Senpai. E ali era dureza. Ainda mais eu, que quando cheguei lá, eu não tinha um domínio 100% do japonês, então era bullying direto, né, cara? Você sofreu bullying aqui e sofreu bullying lá.
Pô, então Cara, parece que o bullying não é tão ruim assim também, total, né? já aprendi a levar porrada, né, cara? Mas no Japão é dureza mesmo. É que nem no esporte, né? Sei lá, se eu faço karatê, eu tenho que chegar 2 horas antes para preparar tudo para o grupo chegar, os veteranos chegarem. E lá na cozinha era a mesma coisa. Mas era uma época já que já estava numa transição de não dar tanta porrada. Isso era em Tóquio? Isso era em Tóquio. Em Shimbashi. Nessa época já não tinha como dar muita porrada num aprendiz, porque senão o cara ia procurar um outro emprego. Porque dá mais dinheiro você trabalhar num caixa, na pintura, é uma coisa básica, do que trabalhar em restaurante. Pagam muito pouco. Hoje é igual, né? Como tudo na cozinha é igual. Quando tu começa, é o bar. Por isso que tu tem que amar isso, senão não tem como tu entrar nisso. E eu amo isso. Mas no Japão é graças a essas porradas que a gente continua nesse caminho. Continua levando porrada. Não física, né? Podemos pensar em todo... Sim. Para ter um negócio hoje, tu tem aí um monte de coisa que tu tem que com certeza. botar no colo. Faz parte, Total, né? Faz cara. parte. Adoro isso. Faz parte. Mas a minha área mais, Juan, é a área operacional. Quem cuida da parte que não é operacional seria o meu filho e a mãe dele. Sim, o resto... Tô brincando. É como se eu estivesse trabalhando, como se estivesse cantando. Como se você não estivesse trabalhando, né? Sim. Isso é muito legal, porque o cliente é o primeiro a perceber isso. Sim, o cliente percebe, porra, quando o negócio é forçado. Verdade. E não tem como. Eu sempre falo que cliente não é otário. O cliente percebe tudo. Agora, nessa época, já que a gente curtiu esse momento lá em Tóquio, eu vou falar uma coisa agora que é uma heresia, um pecado. É mesmo? Eu Fala não aí. comia sushi nessa época. Sei. Mas eu sempre amei comida japonesa, né? E a maioria dos restaurantes que eu ia, inclusive que os meus agentes me levavam, eu fiquei muito amigo, nessa época tinha uns managers, né? Porque eles falavam inglês. Sei. Né? Poucas pessoas no Japão naquela época falavam inglês. Então, eles falavam inglês e a gente não falava japonês, né? Falava genki desu ka, simasen, filho desu, né? O básico do básico do básico. Sei. Então a gente tinha esses managers que acompanhavam a gente. E eles me levavam, como eu não comia muito sushi, me levavam nos restaurantes de Robata, ou então nas feiras que tinham em Shibuya, por exemplo. E a comida era espetacular. Mas o sushi, ele sempre teve essa assim, entre os yakisobas, as coisas quentes, né? Ele sempre teve essa presença na culinária japonesa, o sushi junto com as coisas quentes ou não? Sim, sempre teve. O sushi é raro, né? A mãe fazer o sushi dentro de casa, a não ser que seja um evento juntar a criançada para fazer um temaki. Agora, é engraçado que, por exemplo, num domingo, se a mãe chega, tá garotada na sala e fala: galera, o que vocês querem comer? Cara, a maioria vai falar sushi, que é raro, né? E é uma coisa nobre. É uma coisa nobre. Mas respondeu o que tu me perguntou, sim, o sushi ele também tá junto do sushi, do lamen, do robata ou do sukiyaki. O Japão é engraçado porque todas essas variedades tá no mesmo lugar. Claro que o sushi é um pouquinho, né? Hoje tu tem refeições ali que tu paga $4.000, né? Tu vai em restaurante que tem desde $10 a $4.000 um omakase, uma refeição completa. Porque no Japão também você tem restaurantes que eles se posicionam como querendo ser o mais caro do mundo. Mas servem iguarias também, né? O caro ele é um pouco relativo ou não? Porque, assim, o que eu vejo, né, por exemplo, no vinho. Né, alguns vinhos, eles custam mais caros do que vamos dizer assim, o produto, né, o custo dele. Né? Tem um marketing em cima, tem todo um trabalho. Mas, poxa, para você esperar um vinho ser servido na tua taça, ter que esperar 5, 6 anos para ele ir para sua taça, sair da garrafa e ir para sua taça, isso tem um custo. Então, ele vai custar mais caro do que um vinho que ficou pronto em 6, 7 meses. Verdade, sim. E
eu acredito, né? E até transformo isso em pergunta para você, porque eu vejo que existem algumas iguarias que têm o seu valor agregado, porque são iguarias. Sim. É difícil, Sim. Às vezes são coisas que você não pode, por exemplo, coisas do mar, você não pode trazer, né, durante o ano todo, ele demora a se reproduzir, né, demora a ficar no ponto para ser consumido. Então tem todas essas questões, ou não? Você acha que às vezes esse restaurante se posiciona como um restaurante muito caro porque ele quer selecionar os frequentadores? Sim. Eu acho que tem um pouco de tudo, né, Juan? Mas falando nessas coisas que você me perguntou da iguaria, no Japão, por exemplo, né, na Itália, sei lá, tem a trufa, né, tem a época da trufa branca mais pro final do ano. Lá, por exemplo, tem um cogumelo chamado matsutake. Um negocinho daquele é $100. E tem todo um ritual em cima, né? E é quase a mesma coisa, né? É o cheiro dela. Essa é uma das iguarias. Tem algumas iguarias, como em qualquer outra cultura, né? Na chinesa, na coreana, e são posicionados de forma diferente, justamente pelo exemplo que tu deu do vinho, porque tem um tempo ali para consumi-la. E as coisas da estação, né? O Japão, ele gira em torno de estação, né? Eu falo que o Japão foi referência para nova culinária, a culinária moderna francesa, por exemplo. Os grandes chefes, no final dos anos 60, iam para o Japão e ficaram encantados com o minimalismo, com a simplicidade. Não tem, e hoje, não tem colorido. Assim, não hoje, tem... eu fui a Bordeaux tem uns 2 anos. O que você mais encontra em Bordeaux, que é acho que é o maior número de restaurantes, né, demarcados, assim, a maioria tem essa mistura da cozinha oriental com a cozinha francesa. Eu acho que é uma tendência, né, que a gente vem observando, assim, e é uma delícia essa mistura. Mas isso é fácil analisar, né? O minimalismo dá essa camada a mais. Né? A comida japonesa é muito simples. Ela pode ser pintada por qualquer outra cultura. Vai misturar a brasileira com, sei lá, tudo bem, a brasileira com a colombiana, com a peruana vai funcionar. Mas a simplicidade da minha cultura, né? O menos é mais. Cara, ele consegue abraçar qualquer outra coisa aqui. Por isso que essa tendência mundial de sempre juntar a cultura de cada país e buscar, vamos botar o harmônico dos japoneses, porque funciona muito bem. E não sei nem porque me chamam de cozinheiro, né? Tu pega um peixe e corta o peixe, né? Disseca ele, corta cru, não usa nem o fogo. Aí, cozinheiro, eu falo que cozinheiro é o Alex Atala, né? o Henrique Fogaça, esses grandes nomes. Né? Não, calma, Murakami. Comida japonesa. Por exemplo, se você me der um peixe, pra eu cortar, é verdade. Eu vou fazer algo que com certeza não vai sair nem um centésimo do que se você pegar um peixe e dissecar o peixe, cortar o peixe, servir o peixe. Não, tem toda uma técnica, tem toda uma né, e a técnica um aprendizado. E a técnica, Juan, ela é profunda. A quantidade de facas que o japonês tem, de lâminas, e como o japonês trata um animal que sai do mar, é muito carinho. Agora o Brasil está aprendendo isso, né? De pegar e saber libertá-la, o peixe. Isso quer dizer, como é que eu vou fazer ela renascer dentro de você? Isso é muito legal. Não tem você vê o japonês dissecando um peixe, é uma obra de arte. Uma das maiores, é uma coisa maravilhosa. Uma das coisas que eu adorava fazer era ir pro mercado de peixes lá de Tóquio e ficar observando os caras trabalharem, né? É uma loucura. Mas né? Não só com peixe, mas com qualquer coisa que vai passar por uma lâmina para lavar, pode ser uma alface, uma fruta, como tira do pé. Claro que tem todo esse carinho hoje, esse padronizar um lance, se você trabalha com maçãs, se não é chutado, e hoje não tem como, né? Tudo rastreado, tudo bonitinho.
É tudo muita assim como tecnologia. servir um vinho, Sim. né? Às vezes a pessoa fala assim, puto, o cara é cheio de frescura para vinho bem. Rapaz, eu vou tomar esse vinho. Que lindo. Eu tenho que tratar, né? Já tô salivando. Experimenta você. Sei. Faz essa brincadeira. Você me falou aqui, me confidenciou aqui antes que você adora vinho. Sim. Experimenta pegar 2 garrafas do mesmo lote, da mesma caixa, vamos dizer assim, tá? Uma, você roda com ela o dia inteiro no carro. A outra, você deixa ela refrigerando dentro da sua adega, dentro de onde você quiser na geladeira. Gostei do paralelo. Boa. Sim. Abre as 2. Uma você trata com carinho e a outra você abre de qualquer jeito. Duvido que você não goste da que foi bem tratada. Assim como as pessoas. Total. Né? Você vai receber aquilo que você dá. Total. Né? Então tem que tratar as coisas com carinho, tem que tratar as coisas com respeito, né? Porque, afinal de contas, tudo tem um trabalho. Né? Ah, Murakami faz aquilo ali com o pé nas costas. Tá, quantas vezes você já cortou um peixe? É verdade, Você foi para o Japão para você estudar, para se informar, para aprender, para hoje você fazer com o pé nas costas. Poxa. Não é isso? Muita coisa intuitiva, né, cara? Não é? Mas E no Japão tem essa coisa calma, da repetição, né? Eu acho que a gente aprende muito isso com as artes marciais, né? E nos filmes que a gente vê também, a coisa da repetição. Mas a repetição é mais importante. Fazer igual. E as pessoas esquecem que isso é do ser humano, né? Sim. Repetição, cara, é a repetição, cara. Se o menino na cozinha não erra, tá errado, né? O cara tá com medo de se cortar, tá com medo de mergulhar em si mesmo. Agora, repetição. Agora, se o time sabe que o gol é lá, aí às vezes tem no time, né? Que o cara tá chutando contra. Eu falei, irmão, tu tá maluco, cara? O gol é lá, tu tá correndo pro outro lado, lindo. O que tá pegando, cara? Putz. Agora, nessa sua fase do Japão aí, nessa sua fase japonesa, vamos dizer assim, o que te chamou a atenção nessa época, né? Porque com certeza você provou coisas que pelo fato de você ter crescido aqui no Brasil, é a mesma coisa, a gente está tomando aqui um vinho espanhol. A gente tomar um vinho espanhol aqui no Brasil é uma coisa, tomar um vinho espanhol na Espanha é outra coisa. Diferente. É diferente. Então, o que te chamou a atenção no seu paladar que você não conseguia reconhecer aqui no Brasil, que quando você foi para lá, você falou assim, é totalmente diferente. Sei. O que você tem alguma memória assim afetiva, vamos dizer, dessa sua passagem? O Japão, por ser uma área, né, toda, não só o Japão, mas aquela área toda, as estações são bem definidas. E aqui não tão definidas como lá. E essa coisa que mais me chamou a atenção é cada estação do ano eles mudarem assim, a decoração, o perfume do lugar. Isso eu achava interessante. Tinha todo um ritual. Se eu tenho uma loja, eu vou preparar a loja aqui para todos os elementos do outono. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Agora, em termos de sensação, cara, eu sempre gostei do menos, né? Do simples, como tentar sentir assim, a diferença da água, né? O vento batendo no teu rosto, né? A temperatura, né? Porque eu sou muito da sensação, não sou muito de pensar. Acho que por isso que às vezes eu falo que eu sou um peixe, quase no sentido, Juan, como se eu fosse mais animal. Se eu fosse virar um animal aqui, eu poderia sair daqui e virar um macaco. Ia juntar toda a minha cervical e tal e soltar toda a musculatura e pular aqui em cima. E isso é muito legal. E isso eu quis falar por quê? Por causa da entrega, né? Uhum. Né? Por isso essa coisa minha foi muito mais em termos de sensação do que alguma iguaria, sabe? Tipo, porque com a idade também aquela coisa que tudo que a gente põe na boca, como mesmo falando do vinho, que é a sua área, também tem a ver com o título do podcast. Uhum. Tudo bem, a diferença entre esse e um que todo um lance de esperar 6 anos e tal. Mas é um vinho. É que nem eu falo com comida. Qual a diferença
do meu sushi com o sushi, por exemplo, do Jun Sakamoto, ou do Tadashi, ou dos outros sushimens. Cara, no final é um sushi. Claro que todo mundo tem um ritual ali na hora de em qual panela você vai fazer o arroz, que vinagre você faz o seu blend para você banhar lá o arroz para se transformar num shari, que é o arroz de sushi. Não tem muita diferença, né? Eu como cozinheiro e de repente você como na área do vinho, ou sei lá, ou vou até falar melhor para tu voltar à sua adolescência na sua área de um modelo. É que nem tu olhar, né? Pô, são 50, eu falei, pô, bacana, é tudo gente. Mas sei lá que é você por causa do cabelo grisalho que tu virou e tu tem uma virada diferente dos outros, ou que tu respira melhor que os outros. Por isso que eu quero dizer, cara, não tem uma diferença tão assim de tu falar, uau, cara, isso é muito foda. Pelo menos, agora, se não é da minha área, vai ter, tipo, opa, vou pegar umas aulas contigo que me chamaram para fazer uma propaganda que eu vou ser um modelo japonês, vamos supor. Porque não é a minha área. Agora, sendo da minha área, é difícil você endeusar alguém de falar, uau. E quando tu vai endeusar alguém, é até para puxar o saco, né? Para fechar o negócio, ou ter a amizade do cara. Porque, cara, senão sabe, na minha área, assim, ali tá do mesmo harmônico ali, não tem uma coisa que é aqui e vai aqui, né? Mesmo falando assim, do que eu faço e comparar com restaurantes mais simples, cara, é um arroz de sushi que vai estar numa temperatura diferente ou textura diferente, ou um peixe. Aí é questão de falar, nossa, esse grupo usa, é o que está na moda hoje, né? Que é o bluefin, maravilhoso. Bluefin que vem do México, que vem da Espanha. E, pô, mas e o nosso atum aqui, cara? Né? No inverno, que a textura é melhor. Cara, é top demais, cara. Porque né, o bluefin ali cercado, né, tá bonitinho, comendo a comidinha na hora que tem que comer. Agora, pegar um lance selvagem, cara, é muito animal, cara. Né? É que nem eu brinco, né? Você fazer uma apresentação com microfone, puta, legal, é um show. Agora, você falar sem microfone é animal. E é legal tu ser animal como cozinheiro, né? Pra tu ser animal. Claro que as coisas te formatam, né? Porque a mídia, tu tem todo um lance que não é só você. Não é porque eu gosto de, vamos supor, de Jerez, que todo mundo tem que gostar, aí tu põe na carta e ninguém toma. Por isso mas de certa forma... Desculpa, não sei nem se eu te respondi, cara, o que tu me perguntou. Não, mas eu vou chegar lá. Acho que você sempre vai imprimir a sua individualidade, né? Aquilo que você coloca a sua marca. Sim. Né? Da forma como você corta o peixe, na hora que você vai escolher um peixe, de repente, se eu for comprar um peixe, nós dois estamos comprando peixe no mesmo lugar. Você vai escolher um peixe e eu vou escolher outro. Essa é uma outra arte, hein? E saber escolher o peixe, cara. Isso aí vai fazer a diferença. Eu acho que isso vai criar a sua marca. Por exemplo, na minha profissão como ator também, né? Se eu vou ler um personagem e você vai ler o mesmo personagem, você vai imprimir um pouco do Murakami ali, com certeza. Total, sim. Né? Por mais que você não seja aquilo no seu dia a dia. E eu, da mesma forma. Então, acho que na culinária, né, principalmente, na hora que você vai fazer, você imprime isso, né? Você imprime essa sua sensibilidade, né? Isso total, que você aprendeu, é o que vale, esse seu olhar, a maneira como você vai servir, né? Nunca vai sair igual, né? Ainda bem, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas o fulano vai te copiar. Cara, ele pode querer fazer igual a mim, mas igual a mim ele não vai fazer. Então, se preocupa com isso. Deixa ele copiar, porque isso aí vai dar ibope. Total. Ele vai estar, de alguma forma, divulgando aquilo que eu estou fazendo. E eu acho que acredito que na culinária também tem esse momento de você... Né, do jeito que você faz, ninguém vai fazer. É verdade. Não tem nem como, né, cara?
Porque é algo que você está imprimindo, cara, né? Sim, total. É a sua respiração, a sua sensibilidade. Então, eu acho que, pelo que você está me falando, essa sua passagem pelo Japão, você, de certa forma, introjetou mais o dia a dia, a cultura, e isso acabou transformando a gastronomia também. Total, é verdade, né? Os sabores, acaba entrando, sim. Porque você amadurece o seu paladar, você amadurece o seu olhar, você está vivendo ali coisas diferentes, sim, né? O arroz de lá, mesmo que seja japonês aqui, a água já é diferente, então não vai sair igual lá. Total. Tem todas essas características que quando você chegou de volta aqui, você falou, poxa, eu tenho que adaptar isso de alguma forma. Isso sempre, né? Cara, não tem nem como, cara. Eu acho que você que não sabia que você também era ator, né? Acho que é esse trabalho também do ator, dependendo do que tu vai fazer, tu tem que ter essa versatilidade para você não ficar com aquela mesma... Aquele mesmo vício mecanizado, porque também a arte do ator também não é fácil, cara. Tem um monte de coisa igual. Se você encontrar alguma coisa, Murakami, fácil nessa vida, você me indica? Boa. Me indica que eu quero. É verdade, né? Quando você quer dar o seu... Não é nem melhor, é simplesmente o processo de fazer. Se entregar. Eu sempre faço um paralelo, que é o melhor paralelo que tem, quando você toca em você mesmo. Ou então quando você toca a pessoa amada. Cara, isso é o melhor exemplo de você mostrar que você está respirando, que está suave, que está tudo no eixo, como uma dança, né? Pô, imagina, cara, eu adoro, bato palma para quem é essa coisa de ator, né? Principalmente de teatro, né, cara? É mágico esse lance animal. Acho que esse mesmo lance que tu falou de ator... Essa coisa do teatro é a mesma coisa, assim. No nosso restaurante no Murakami, tudo aberto com um balcão, cara, é um grande... um grande palco. Palco foda. Um templo, vamos dizer assim. Quando a gente abriu lá, Juan, era só 12 lugares. Agora eu tenho 25. No Japão não existe um lugar assim, você ter 2 menus, 2 experiências diferentes. Fazer 2 horários, 19 horas e 21h30, ainda abrir um almoço à la carte, cara, tu tem que estar muito organizado, sim, cara. Você fazer 2 menus diferentes, um de quentes e frio, um só de sushis, com tudo feito na hora, tu tem que estar organizado. É que também 12 é foda, né? 12, 8, né? Meus amigos têm com 8. Legal, né? Com 8, né? Trabalha o cara, um ajudante e alguém servindo. Legal, aí são as escolhas, cara. Agora, tu tem um negócio de 25. O negócio é animal. É o dobro. Né? É o animal, porque... É o dobro. Não né? é sempre que tu consegue lotar 25. Quando era 12, é fácil tu lotar 12 todo dia e falar que eu tenho reserva para 3 meses. Com 25, legal que eu não perco também, né? Posso estar operando com 20, não precisa ter 25. Sim. Te dá uma margem ali de tu organizar ali a bancada mais confortável. Agora, se não for animal, cara, cliente, eu falo que percebe tudo, cara. Não tem como nós, não é verdade? Você na sua área, como eu na minha, não tem como enganar. Não tem. Não tem, a gente sabe... Como. Não, a gente sabe que, aqui, cara, e olha, tá assim, vou além, Murakami. Não é que a gente sabe, o outro sabe que a gente está enganando. Mas tem alguns que não sabem, cara. Mas aí precisa estar muito alto. Mas tem alguns que não sabem. Vamos supor que de 100 tem um que, cara... E aí não é questão de o cara, né, o valor assim... ter ou não ter, assim, não é todo mundo que toma esses vinhos que a gente tá falando, que não é pra qualquer um. Sim. Mas, e na cozinha é a mesma coisa, cara. Imagina um lance que não é a sua cultura, né? Teve no Japão, que é a minha cultura japonesa. Não tem como, se você não entrou e mergulhou ali, assim, saber numa camada diferente, não é nem diferenciada, senão tu põe um negócio meio assim, vertical. Assim de, aí é curiosidade, cara, é a curiosidade, que nem vinho, não entendo muito, mas da repetição, cara. Tomar e ter alguém mestre também de falar, sinta isto, ou sinta aquilo, né? E como tu falou no começo, no bate-papo nosso aí, que isso aqui é uma coisa...
a comida que eu faço é outra, e quando juntos os dois é uma outra mágica, né? Como é que tu leva essa sensação a 25 lugares que eu tenho, e cada lugar com uma cultura de você ter essa generosidade de botar o cliente no colo e olhar nos olhos e falar eu te amo. Porque senão fica um negócio frio. Exatamente. Frio, legal, né? Hoje o mundo é competição. Mas dentro da competição, mas eu acho que o segredo hoje, dá para ter a poesia. Eu acho que é trazer a pessoa para cá, né? É tirar... Tá todo mundo um pouco assim, né? Todos nós estamos um pouco aqui. Então, acho que quando a gente tem essa sensibilidade diferenciada, é trazer o cara para essas outras camadas, né? Essas camadas mais profundas ali daquilo que você faz, daquilo que... Você tem falado muito sobre coisas animais. Sim. Né? E eu acho que, não sei se é a idade, né? A gente vai ficando com a sensibilidade mais, né? E aí, quando você, né? O pessoal falou, não, Murakami vai lá e tal. Eu falei, pô, eu queria levar algo que harmonizasse com comida japonesa. Mas Sei. eu vou fazer uma harmonização por contraste, diferente. E aí eu trouxe esse vinho, que, ó, isso aqui, ó, Demeter. Você sabe o que é isso? Cara, já ouvi falar, mas queria também me aprofundar. Sim, eu sei. descobri isso há pouco tempo. Sei. E isso é que é o fascinante do vinho, que a gente vai descobrir. Por mais que você estude, você sempre tem coisas para aprender. Isso aqui é um certificado, um dos certificados mais importantes biodinâmicos que existe. Que legal. Uau. Então, você está falando da coisa animal, né? Da nossa integração com a natureza, né? Com o terroir, né? Com o clima, com tudo. Eu fiz questão de trazer animal, né? esse... Aqui é animal. Legal. Aqui legal, é animal. Porque legal. tem toda essa cultura biodinâmica que lá no século XX foi difundida, divulgada pelo Rudolf Steiner, que eu acho que é fantástico. Você pode acreditar ou não acreditar. Sei. Eu acredito, né? Porque isso transforma tudo sobre o carinho, sobre o cuidado, sobre essa coisa que você falou de carregar a pessoa no colo e dizer eu te amo. Eu acho que esse vinho, ele tem essa né? Essa característica, vamos dizer assim. Então vamos aproveitar e tomar um golinho, já que a gente está... Demorou. Vamos, né? Novamente agradecer, né, o convite, cara. Saúde. Saúde. Mas saúde a todos tá só aí. Começando, hein? O papo tá só começando. Que animal, irmão. Ó, ele tem um aroma mais fresco, né? De frutas frescas. Já começo a salivar. Não nossa, é? Pena que a galera que tá te acompanhando aqui, né, não tá sentindo essa maravilha. Nos acompanhando. Putz. Bom, vou botar na boca. Posso botar na boquinha? Então vou botar na boquinha. Por favor. Puta. It's all about that. É um vinho espanhol da região de Navarra, que é uma região que está crescendo. Aliás, o mundo do vinho... Levinho, tempranilho, né? O vinho está crescendo bastante, né? Eu acho que está se tornando cada vez mais parte do dia a dia das pessoas. E eu acho que o vinho, a gastronomia, está entrando cada vez mais na vida das pessoas, Murakami, porque a gente está precisando dessa diferenciação, né? Dessa coisa gostosa, da gente perceber as nuances, perceber as diferenças, né? Eu acho que a gastronomia, cada vez mais, caras como você, né, que produzem esses momentos, né, especiais, não é à toa que você é bem sucedido naquilo que você faz, porque tem o seu olhar, tem o seu carinho, tem a sua dedicação, tem essa coisa de vem aqui, ó. Isso é importante, pegar no né, colo e trazer. E se você não entende a sua carência, eu não tenho como entender a carência das pessoas que reservam e vêm ao Murakami. Se eu não entendo da minha carência, eu não tenho como botar o cliente no colo e entender a necessidade que ele quer. Apesar de ser eu ter duas experiências,
cada cliente é que nem tu falou, assim, do vinho que tu deu exemplo de se eu chacoalhar, esse vinho tá no carro, jogar lá que nem o cara que joga, e o outro descansou, tá na adega, na temperatura, decantou e tal, é a mesma coisa com... Não que eu queira botar tudo no mesmo... Sim, né? sim, Ali sim, não é a igreja, não é sexo só para procriar. Não, é verdade, Juan. Cara, e tem um encontro de energias também, né? Cara, eu tem acredito encontro de energias, nisso. Porque com se o cara não volta, ele não se identificou se o cara não volta. E lá a gente tenta... como é que se diz? Ter o carinho eu tenho um controle de todas as reservas. Quem vem, manda uma mensagem pro cliente. Tu sabe quando ele... E é bacana, que nem ontem veio um casal de japoneses que vieram faz 2 anos. E quando veio à noite comemorar o casamento. Aí ontem veio no almoço, conhecer nosso almoço. 2 anos depois, porque eu tinha mapeado, né? Já tinha. Mas o mais engraçado é que você ter a data deles marcada no seu celular... Parece que esses 2 anos pareciam que eram 6 meses, porque eu lembrava onde eles sentaram, né? E um pouco da história que a gente conversou. Isso é muito legal, né? Quando você repete que eu falo assim, você colocou o contato no cliente, tem informação do cliente, tem informação pelo site. É muito bacana. É que nem você falou aqui, né? Deu uma lida sobre a minha história e tal. É outro approach. Que nem o cara que reserva lá. Cara, eu falo pros meninos, cara, entra na internet, vê quem é o cara. Faz o dever de casa. Quando chegar, não precisa falar, caraca, cara, Juan, fiquei sabendo que tu era modelo e ator. Não é isso. Só de tu ter informação. Tem gente que é ansioso, né? Sim. Já fala um monte de merda. Mas, cara, é muito legal essa coisa de tu ter a informação. Porque o approach, a energia é outro, né? É outro de, Juan, bem-vindo a você, a sua esposa, as crianças, por favor. É um outro. E essa tranquilidade, essa lentificação que eu acho que, usando a palavra que tu usou, que é a energia, conecta como um imã. Aí é muito bacana, né? Que nem um ator, né? Um ator, tu lê o roteiro, tem tudo uma estratégia para você declamar uma poesia ou a sua fala. Porque tem gente hoje que não tá nem aí. Hoje é tão rápido, né? Que grava o texto. Agora, tu incorporar aquilo e você virar ali ou um animal, ou sei lá, o príncipe, ou é o bandido, ou é uma criança, um palhaço, isso o cliente percebe. E se não percebe, de tanto o cara aí te assistiu, você vai botar o teu DNA. Isso é a nossa cozinha Murakami também. Tentar e dá, porque lá tem poucos lugares. Apesar de ser 25, ainda é exclusivo, porque não é um restaurante de 100 lugares. Sim. E tem uma coisa que eu tenho aprendido, né? Aliás, com a idade que a gente tem, já aprende muita coisa. Cara, é bom demais, não é. As mulheres não ficam felizes? Com certeza. Puxa, com cara. certeza. Seu toque deve ser diferente. O meu toque também é diferente. Que sim. Juan, eu parei até de beijar. Agora eu assopro. É verdade. E você... eu gosto de beijar. Eu gosto de beijar. Puxa. Agora, olha só. Eu sempre falo uma coisa, que o importante não é você acumular experiências só, e sim repetir as que são boas. Por aí, né? Boa filosofia. Então, eu acho que esse deve ser uma dos seus atrativos, assim. Quem vai lá no seu restaurante quer voltar. Agora, quanto tempo que você tenta, tem... Né, cara? A gente tenta. Agora, quanto tempo tem o seu restaurante sendo... Murakami. Você já trabalhou no Kinoshita, trabalhou em outros lugares. Quanto que você... porque eu acho que é um grande diferencial quando a gente consegue imprimir a nossa marca. Sei. Né? E eu acho que a gente só consegue quando a gente consegue fazer a nossa coisa autoral. Né? E agora você tem um restaurante com o seu nome, com... Dá uns exemplos diferentes, assim, do que era, por exemplo, se você quiser citar o Kinoshita ou qualquer outro, e o que você faz hoje e que você sempre teve vontade de fazer. É como um teatro. Por exemplo, eu como ator. Às vezes eu quero dar uma ideia para o diretor,
uma cena que já foi feita, então, eu queria... O que você acha da gente fazer assim e tal? Aí é uma brincadeira, né? Sim. Assim, rapaz, eu adorei a sua ideia, bem bacana, mas o dia que você dirigir essa peça, você faz assim. Você falando pro diretor. Sim, legal. O diretor vira pra você e fala assim, ó, o dia que você for dirigir, você faz assim. Agora, faz do jeito que eu tô falando, porque eu sou o diretor. Então, eu acho que tem essa hierarquia que a gente tem que respeitar. Total, então, sim. Um detalhe, assim, uma apresentação de um prato ou uma maneira de atender que hoje você consegue fazer e que você até tentou fazer, imprimir de um outro jeito que você não conseguia. Bom, quando eu estava no Kinoshita, que é aqui do lado, lá já eram 70 lugares, 40 colaboradores, né, uma sociedade, e lá era uma operação, sucesso desde o momento que a gente abriu. Quem conhece o que era o Kinoshita quando começou no bairro da Liberdade sabe disso. Agora no Murakami, que nem voltar 6 anos atrás, porque faz 6 anos agora em outubro, quando a gente começou com 12 lugares, dava para trabalhar só com a palavra que está na moda hoje, que é o omakase, que está na mão do cozinheiro ou do chefe. E quando a gente abriu o Murakami, que é ali na Lorena, no coração dos Jardins, ali na Lorena, cara, trabalhava eu, o meu filho e a mãe dele, mais 2 colaboradores. Dava para fazer autoral, né? Mas agora com 25... já é uma empresa, né? Isso no sentido de controle, ficha técnica, já não é minha área, né? Mas hoje, então, não é minha área mesmo, porque eu já tenho uma equipe. Fico mais ali no criativo, ali de dar um toque quando a equipe tem força e tu dá liberdade. Aí tem o ego meu, né, que nem no karatê, né? Sei lá, você como ator tá tudo certo, mas o diretor chega e fala assim: Juan, só a sua cabeça um pouquinho assim para cima, né? Só pro cara falar alguma coisa. Mas, cara, agora é uma empresa, cara. Já tem que começar a pensar, que nem a gente estava falando do Palacete, né? Do Marcelo Magalhães, de, cara, agora de, vamos dar mais um passo. Agora, é o seguinte, dar mais um passo, isso é a sua vocação para dar mais um passo ou não? A minha, eu sinto que né? Tudo no seu tempo, cara. Mas ser poeta, né? Ser da arte, já senti que você é da arte. Mas eu ainda acredito, cara, que dá para dar esses vários passos fazendo arte. Não esquecendo a poesia, não esquecendo a leveza, cara. Eu só sinto isso. Agora eu tô percebendo em você, assim, que você só usou aqui a palavra chefe uma vez. Você se autonomeou cozinheiro. Você acha que tem alguma diferença de chefe? Chefe é o chefe lá da tribo, né? Porra, por isso que eu gosto de ser chamado de cozinheiro ou meu nome mesmo. Não é nem meu nome Tsuyoshi Murakami. Até eu tinha feito um churrasco quando eu abri o Murakami, de chamar as pessoas mais próximas, até família, de falar assim: galera, hoje eu estou oferecendo esse churrasco, cerveja gelada, caipirinha, porque a partir de hoje eu quero que vocês parem de me chamar de Tsuyoshi e me ajude no marketing e me chame de Murakami agora. Agora todo mundo me chama de Murakami. Pra me ajudar, né? Pô, Murakami. Eu me lembro disso aí. Agora deixa eu voltar ao que tu me perguntou, cara. O que era mesmo que tu perguntou? Algo que você imprime no seu restaurante hoje, no Murakami, e que você já tentou imprimir em outras passagens que você teve por outros restaurantes e você não conseguiu e hoje você consegue imprimir. Juan, eu acho que... Poxa, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu nunca tive esse lance de
de estar preso, de sentir preso, porque eu não consigo imprimir alguma coisa em termos de artes, ou qualquer outra coisa, mesmo não sendo arte. Nunca, porque eu me adapto ao momento, né? Me adapto, aqui e agora, entendeu? É aqui e agora. Por isso que eu acho que eu nunca tive, assim, se o que eu fazia quando eu estava no Kinoshita, né, na Vila Nova Conceição, e agora no Murakami, cara, é a mesma coisa, que é cozinhar. Né? A estrutura como empresa é diferente, né? Aqui é uma estrutura, tinha uma sociedade, aqui é uma outra estrutura que é familiar, mas é quase sócio, né? Meu filho e a mãe dele são sócios, e eu operacional. Não te respondendo, eu nunca tive assim que eu no Murakami, isso foi no Murakami, de repente eu tô fazendo coisa que eu não fazia no Kinoshita. Acho que não tem isso. Acho que tudo é meio intuitivo de você, como um animal, se adaptar ao ambiente, saca? Opa, aqui eu tô pisando na terra, é assim. Tem uma árvore aqui, o rio ali. Opa, eu tenho o da cadeia alimentar, né? Se eu não tomar cuidado aqui, vai me comer. Ou mas aqui também eu me alimento também desses animais também, né? Por isso que é aquela coisa do ator, de saber estar ali no palco, que a luz está aqui, que aquilo, e simplesmente ser, né, cara? Então, eu acho muito bacana isso que você falou, porque o que eu tenho traduzido, né, e eu coloco muito isso nos meus vídeos, né, que eu tenho uma página de vinhos no Instagram. Que legal. É o estar presente, né? É o estar presente. Se você está presente, você consegue, né, observar. Você pode ser a presa de alguém, você pode fazer alguém de presa, você se alimenta ali, você bebe água ali, né? Eu acho que o que você está falando é um pouco isso, né? Tudo está emanando de você. Você estando presente, você tem que se adaptar e fazer o seu melhor. Total. Né? Naquela situação que você se vê naquele momento. Porque eu tenho certeza que se eu for no seu restaurante hoje, escolher qualquer um dos 2 menus que você tem lá, que são espetaculares. Se eu vou ter uma experiência hoje. Com certeza, quando eu voltar da próxima vez, não será a mesma. Será tão boa quanto, porém, diferente. Porque é outro dia, a comida vai estar diferente, você vai estar diferente, eu vou estar diferente, a atmosfera, o clima vai estar diferente. Então, acho que tem toda essa poesia. Essa poesia. Né? Total, cara. E como é que você vê essa evolução da importância da gastronomia na vida das pessoas? Porque eu acho que está havendo uma importância da gastronomia, da vida das pessoas. Elas estão procurando viver cada vez mais essas experiências gastronômicas. Como é que você vê esse cenário? Eu acho que esse tipo de vivência vai muito do que você quer, né? Do marketing que você usa, de trabalhar como experiência. Né? Lá no Murakami, eu acho que é um pouco de tudo, cara. Não dá para falar que é só experiência, que isso, senão aí sim você acaba botando ela numa caixa. Agora, quando tá amplo isso aí, cara, é experiência mais o à la carte, é a necessidade do que eu entender o meu público e falar, cara, o que será que essa família quer? Não? Ou aquela família que, se Deus quiser, vai vir conhecer o Murakami, quer, né? É tudo meio maleável, né, cara? Quando você não tá na gritaria, quando tu tá calmo, o corpo no lugar certo, no eixo certo e respirando, cara. O que seria o Murakami há 30 anos atrás e o Murakami hoje? Eu acho que é um Murakami respirando melhor, tá mais tranquilo, né? Acho que essa tranquilidade que nem você falou, que você fala nos seus programas, de, cara, que o importante é tá presente, é o que eu falo pro meu cliente também, que eu sempre falo para a equipe, né? Puxa, lá a gente, como faz 2 horários, às vezes na transição para o segundo, o cliente, como ele
cara, o cara se sentindo bem, o cara não quer ir embora. Com certeza. É que nem tu chama alguém na tua casa, que o almoço é, sei lá, galera, pode chegar para tomar um aperitivo meio-dia, o almoço vai ser servido 3 horas e o cara já passou meia-noite e tal. Galera, cara, é o que eu falo pro meu cliente, cara, é o prazer de estar. Se o cara vem lá no Murakami, a gente atende gente do mundo inteiro. O cara, vamos supor, o cara que vem de longe, ou vamos falar de Brasil, o cara que vem de outro estado, que puta, né, viajou pra vir. Cara, não é que eu tenho que fazer nada a mais, tem que ser o que tu faz todo dia. Mas isso é muito gratificante. E o cara que, né, vem e volta de novo no dia seguinte? Eu penso assim, caracas aí, será que o cara é carente? É verdade. Eu falo, pô, e o cara também vem no almoço, o cara, quando tu entende, olha no olho, põe no colo, cara. Se ele não te chama de pai ou de mãe, cara, o cara se identificou ali. Porque cozinha todo mundo faz, né? Que nem, sei lá, falar de escrita ou de música. Cara, tem gente que tem um fraseado, cara. Não adianta, se não tem um fraseado, cantar um parabéns pra você, porque aniversário é só tipo lá, parabéns. Agora, tu buscar um fraseado onde a equipe entra no harmônico e canta um parabéns pra você, sentido de falar, cara, Juan, obrigado, vim aqui, né, comemorar o seu aniversário, a data tão importante aqui com a gente, cara. Aí tem que entender a estratégia, você como um bom ator, e a estratégia de como é que vai ser o parabéns para essa mulher ou pro cara que é uma criança ou que é, sei lá, hoje tu tem que entender de tudo, né? Assim, hoje não é só homem e mulher, né? Hoje tem várias outras cores. Sim. E, cara, e tem coisa que é estrutural você julgar ou, sabe, você, sentir deu um gatilho aqui. Porque se você não convive, você vai julgar. Agora, bom, o nosso podcast aqui, Sim. ele tem alguns lemas que essas histórias são para serem inspiradoras, né, motivadoras. E, pô, tô muito feliz de ter recebido você aqui. Valeu, Juan. Eu acho que isso é que a gente está precisando hoje em dia, dessa poesia, desse olhar não tão capitalista, não tão comercial, né? Se você pudesse, assim, dar não um conselho, mas um incentivo, Sei. né? Inspirar alguém. Eu acho que nesse mercado que a gente vive hoje, principalmente no da gastronomia, que a cada momento pipoca um restaurante novo, seja ele italiano, japonês, francês, oriental. Tá incrível, né, cara? Tá incrível, cara. O que você, isso é demais, cara. Que você... Eu acho que eu até já sei o que você vai falar. Sei. Mas eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. Total, e falasse assim, cara, para você que quer ser cozinheiro. Sei. Né? Qual é a palavra inspiradora que você daria? Poxa, obrigado, cara. Poxa, bom, galera, para você que quer ser cozinheiro, cara, que nem o nosso Juan falou, cara, tem que ganhar dinheiro, sabe? Tudo isso, o capitalismo, ser agressivo, mas, cara, não esquecer da poesia, da arte, te botar você mesmo no colo, olhar você mesmo pros seus próprios olhos e falar, eu te amo. E claro, amo os outros também. Agora, ganhe muito dinheiro. Uau! Porque, eu tô tentando isso também, tá, galera? Eu juro, Rony, eu tô tentando isso também. Mas vamos lá. Eu acho que é isso aí. Acho que tem que ganhar. O negócio, o restaurante não é brincadeira. Sim, mas não pode esquecer da poesia, da meditação, de respirar, de cuidar-se. De cuidar-se, cara. Tá bem assessorado. Assessorado não, desculpa. A palavra seria tá bem assistido com o seu médico. Pode ser um nutricionista, pode ser um
endócrino, cardiologista, né? Aí são todas as saúdes, né? Relacionamento, amigos, financeiro, verdade, sei lá, espiritual. Isso é o que está no livro. Agora, na prática, galera, outra recomendação. Cara, não esqueça o lado animal. O lado animal, cara. Putz, cara, um prazer, Juan. Que isso, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Putz. Bom, para você aqui que está acompanhando a gente, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Tivemos o prazer aqui de receber essa grande pessoa, né? Esse grande cozinheiro, como ele mesmo se auto-intitula, para abrilhantar esse nosso podcast aqui. Então, quero agradecer a vocês que acompanharam a gente. Então, curte, compartilha, apresente esse podcast para os seus amigos, que com certeza muitas das coisas que o Murakami falou aqui serve não só para quem quer cozinhar, não, mas para qualquer pessoa que queira ter uma vida saudável, uma longevidade saudável, né? Não é isso, Murakami? Longevidade. Obrigado. Valeu, pessoal. Prazer, cara. Até o próximo. É nosso. Valeu. Que isso. Animal, cara. Putz. Caramba. Pô, valeu aí, Juan. Porra, cara. Bora gravar agora o ensaio?